Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, o vídeo de hoje saindo um pouquinho mais tarde, um pouquinho fora do horário, mas a gente tem muita coisa pra falar aqui nessa nossa resenha. Já peço aí a sua colaboração com os comentários, a sua colaboração com o like pra melhorar o nosso alcance e vamos bater um papo, mano, sobre o que tem acontecido aí de mais especial no futebol. Mas antes, e aí? Hoje é dia de passar raiva com a seleção. Vocês estão preparados para as 21 horas passar raiva pro jogo da seleção? É aquele negócio, cara. Mano, eu assisto. Eu gosto de futebol. Então eu assisto, mano. Eu acabo assistindo. O jogo tá lá, tá disponível, mesmo que a gente passe raiva, eu vou assistir, né? Só espero que, pelo menos a seleção brasileira mostre um futebol decente, hoje mostre um futebol de qualidade. Ontem nós trouxemos aí vídeo sobre aquela situação ali do cara lá da CPI. Fui questionado por alguns colegas aí, por alguns amigos aí que frequentam sempre o canal, sempre o vídeo, dizendo assim: ah, Neto, você tá passando pano pra esquema de manipulação que favorece o Palmeiras. Vamos lá. Mano, sabe qual que é o BO? Isso é um pouco culpa da imprensa também. A imprensa, porque assim, eu vi uma parte da imprensa, não tô falando que é todo mundo, mas eu vi uma parte da imprensa abordando isso de maneira muito subjetiva, de maneira muito superficial. Vocês lembram que ontem eu trouxe aqui a descrição do que aquele empresário que está sendo acusado de ser o mentor, ele falou? Em primeiro lugar, esse empresário, ele está sendo acusado da manipulação de jogos. Só que esses jogos não envolvem os jogos do Palmeiras. Tanto que ele mesmo fala, ó, Leila, não estou falando que fez ou que não fez. Eu só estou falando que o que o John Textor afirma sobre manipulação não está totalmente errado. Só que a forma como alguns veículos de comunicação abordaram isso e fizeram questão de trazer o Palmeiras, parece que o cara chegou na CPI e falou assim, ó, o Palmeiras teve jogos manipulados que favoreceram na competição do Campeonato Brasileiro, por isso que o time foi campeão. Se você buscar na íntegra a denúncia que ele faz, ele não tá fazendo uma denúncia contra o Palmeiras, ele está falando do futebol de uma maneira geral. Ninguém aqui vive num mundo cor-de-rosa. Agora, o Palmeiras chegou a perder 4 jogos seguidos na reta final do Brasileirão do ano passado. O Palmeiras chegou a perder pro Red Bull Bragantino. O Palmeiras chegou a perder e tomar uma lapada do Flamengo dentro do Maracanã por 3-0, vocês lembram? Então, se quiserem manipular uma competição para fazer o Palmeiras campeão, cara, manipularam bem errado então. Todo mundo fala do jogo que o Palmeiras venceu de 5-0 do São Paulo, mas ninguém fala do jogo que o Palmeiras perdeu de 3-0 do Flamengo. Ninguém fala do jogo que o Palmeiras perdeu do Red Bull Bragantino. Ninguém fala dos 4 jogos consecutivos que o Palmeiras ficou sem vencer. Agora, eles têm que pegar alguém para Cristo nessa história. E quem que eles vão pegar? O Palmeiras. Por quê? Porque foi o campeão. Se o Corinthians tivesse sido campeão, se o Flamengo tivesse sido campeão, se o São Paulo tivesse sido campeão, se o Grêmio tivesse sido campeão, vocês podem ter certeza que seriam esses clubes que estariam no centro dessa discussão. E sabe outra coisa que é muito interessante? Estava até falando com o Miguel, ele é flamenguista. Inclusive ele mora lá na região da Flórida, que passou por essa turbulência aí de furacão. Parece que agora, né, as coisas se estabilizaram lá.
torcemos, né? Estivemos aqui mandando todas as energias positivas para que ocorresse menos dano possível, porque realmente é muito triste. Então a gente mandou todas as nossas energias positivas para que as pessoas passassem por esse momento lá. Infelizmente teve vítimas ainda, né? Infelizmente teve vítimas. Mas eu estava conversando com ele e eu falei assim para ele: cara, é muito interessante que esse tipo de reportagem ele surge na data FIFA, que é uma data conhecida no meio midiático como uma data muito ruim para você repercutir o futebol de uma maneira geral, porque as competições estão paralisadas. Não tem movimentação de jogadores para outros clubes, né? Não tem o comércio de jogadores, não tem jogos acontecendo, não tem polêmicas de arbitragem. E sempre nessas janelas, essas pautas elas acabam surgindo. É porque assim, galera, é muito complicado eu trazer essa informação para vocês, que a maioria vai falar: ah, você tá falando isso porque você é palmeirense. Então talvez tudo que eu falar aqui para vocês não vai ter uma validade. Porque vocês vão falar assim: ah, ele tá falando com a camiseta do Palmeiras por debaixo da camiseta dele. Mas olha só, quando o Palmeiras amargava uma Série B, quando o Palmeiras era um clube que não era uma equipe competitiva, ninguém falava que os jogos do Palmeiras eram manipulados, né? Agora, quando você tem uma competição que tem jogos manipulados, o pessoal parte do princípio que o beneficiado maior é o campeão. E queridos, e se os jogos do Botafogo foram manipulados e fez com que o Botafogo perdesse toda essa pontuação? A culpa é do Palmeiras? Isso significa que é a Leila que comprou? Inclusive, eu até coloquei aí pra vocês, a Leila ela está preocupadíssima com isso. Preocupadíssima. O que se apurou é que dentro da academia de futebol, isso é uma discussão irrelevante. É você requentar uma notícia, porque agora a gente está no período de data FIFA. Se realmente tiver algum tipo de manipulação, claro que a gente quer que as investigações elas sigam. Óbvio. Óbvio. Mas a mídia tá batendo muito em cima disso e tá utilizando o Palmeiras para angariar opiniões, sejam favoráveis ou contrárias a essas polêmicas aí de manipulação de resultado. Primeiro que isso daí deveria ser uma investigação, uma CPI, sei lá, sigilosa, né? Porque agora você já canta a bola para as pessoas que estão envolvidas nisso de que, ó, estamos investigando, tá? E essas pessoas, caras, elas desaparecem do mapa. Enfim. Mas eu acho, meus amigos, que já deu esse assunto, né? Já deu esse assunto. E ó, galera, é o seguinte, tem muita gente gostando da oportunidade, uma oportunidade aí de você exercer uma nova profissão, oportunidade de você conhecer um novo mercado, uma oportunidade de você fazer um extra lá com o pessoal da A2C Promotora. Sabe a A2C Promotora que a gente sempre fala aqui sobre os serviços financeiros? Eles estão recrutando agora parceiros para trabalharem junto com eles. Mas, Neto, eu nunca trabalhei com o sistema bancário, não tem problema. Eles vão ensinar vocês. Eles vão dar um curso para vocês e ensinar vocês a trabalhar com a plataforma bancária. Mas como assim? Quanto que paga? Não paga nada. Não paga nada. Eles irão dar um treinamento, irão dar um material para vocês, tudo gratuito. Vocês vão aprender a como trabalhar no sistema bancário e eles vão abrir a oportunidade de você trabalhar em parceria com eles em troca de uma remuneração de acordo com a sua produtividade. Então você pode acessar o link que eu estou colocando fixado, você pode clicar lá em A2C Renda e você vai saber mais e todos os detalhes sobre esse programa. Eles vão abrir uma nova turma, mais uma turma vai sair. Mano, eles já estão abrindo muita turma de treinamento e de curso. Eles vão abrir mais uma com mais vagas e mais oportunidades para você se tornar um parceiro. Lembrando que não paga absolutamente nada, não tem taxa, não tem nada. Então, ó, se você quer essa oportunidade ou se você conhece alguém que queira essa oportunidade,
É só clicar no link aí, eu mando o link pra pessoa, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Do EC Promotora, tamo junto. Usar a data FIFA, ela é uma data que você precisa resquentar algumas notícias. Só que outras você não precisa nem ter o trabalho de resquentar, porque sempre tem notícias boas e fresquinhas saindo por aí. Como essa notícia aqui, lá do Terra, que saiu agora há pouco, agora pela manhã. Ela tá fresquinha ainda, tá pronta pra gente poder consumi-la. Ó, a notícia é do meio-dia e 11, então pertinho, né? Polícia questiona Corinthians por receber 56 milhões de intermediários fora de acordo. Vocês lembram que o Corinthians tinha uma patrocinadora? Lembra no começo do ano? Que a patrocinadora vai de... Lembra? Então, eles receberam uma parte do patrocínio e do acordo que foi firmado. Porém, a polícia, que está investigando toda essa situação agora, né? Tem essa operação que aconteceu aí paralelamente. Então, isso daí abriu, digamos assim, abriu... Os caras estão cavando buraco para ver o que acha. A polícia notou que os valores que foram declarados para o patrocínio do Corinthians, enviados para o Corinthians, eles têm intermediários, empresas que não estão cadastradas no contrato de patrocínio. Olha isso daqui, ó. O Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania enviou um ofício ao Corinthians na quarta-feira, questionando o recebimento de 56 milhões de reais por meio de intermediários do pagamento fora do contrato com a patrocinadora anterior. O valor é referente à parte da quantia paga pela antiga patrocinadora no período em que for parceira do clube. O caso foi noticiado primeiramente pelo GE e confirmado pelo Estadão. O Corinthians foi procurado e a matéria será atualizada em caso de manifestação. Porém, até agora, o Corinthians não se manifestou sobre o assunto. E já aproveitando o gancho também, o Corinthians ontem foi condenado judicialmente a pagar 33 milhões para o agente do goleiro Cássio. Por termos, né, e pendências ali que não foram cumpridas dentro do contrato. Não dá. Sério. Cara, o Corinthians vai cavando um buraco cada vez mais fundo? Todo dia, mano, sai uma notícia do Corinthians, vocês já perceberam isso? É uma loucura isso daqui. Então, a situação pro time do Corinthians tá foda. E eu tava assistindo lá o Papo Reto do Benja, e, mano, o Mano, sabe o Mano, comentarista? Ele falou que o Corinthians poderia tentar trazer o Jorge Jesus. Ele falou assim que o Jorge Jesus, lá nos times árabes, né? Lá no Al Hilal, ele não tem holofote. Ele fica meio que apagado. Fica longe do protagonismo. Porque o futebol brasileiro tem um protagonismo maior que o futebol do Oriente Médio. Isso eu concordo. Eu concordo nesse ponto, realmente. O futebol brasileiro, ele é mais aquecido. Ele é mais disputado. Ele é mais assim, sabe, garra, mais paixão. Nós trouxemos aqui os comparativos, né, das equipes mais ricas do Brasil com os países sauditas. O Brasil conseguindo fazer frente a grandes potências, inclusive uma delas o próprio Al Hilal. Só que dizer que o Jorge Jesus toparia vir pro Corinthians, porque ele falou lá que em virtude disso o Jorge Jesus não deve estar feliz lá no Al Hilal. Porque o Jorge Jesus gosta do negócio pegando fogo. E que mesmo que financeiramente compense, ele já ganhou muito dinheiro, ele não precisa ganhar mais nada. Então ele toparia vir comandar o Corinthians. E assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque o Ben já bateu um papo lá com o Jorge Jesus, tem uma amizade com o Jorge Jesus, e eles estavam comentando sobre isso. Aí o mano foi lá e fez esse comentário. Gente, não tem a mínima noção ele falar uma coisa dessa. Você acha que o Jorge Jesus... O Ben já até falou, pô, o Jorge Jesus é um cara que analisa muito o clube antes de assumir ele. O cara não vai se aventurar hoje dentro de um Corinthians. O cara sabe de toda a situação que está acontecendo dentro do Corinthians. Se o Jorge Jesus ele não quisesse continuar onde ele está, ele não teria renovado. Porque ele sabe
que se ele amanhã estiver livre e eventualmente bater um fio pro Flamengo, o Flamengo vai querer ele. Vai querer ele. Se ele bater um fio pro Flamengo agora, o Flamengo traz ele. Pô, Neto, mas e o Felipe Luiz? O Felipe Luiz vai ser auxiliar técnico dele. Eu tenho certeza disso. E ele não vai achar ruim isso, e o Felipe Luiz também não vai achar ruim isso. Então, não faz sentido o comentário. O Corinthians não tem nem força monetária para pagar o Jorge Jesus um salário acima da média aqui no Brasil. E do jeito que a agenda é positiva para Carvalho no Corinthians, meus queridos, eu não duvido que daqui a pouco aparece matéria com o nome do Jorge Jesus. Porque os caras, eles gostam de se apropriar desse tipo de publicidade, tá, ilusória, com as fontes sendo as vozes da cabeça e da consciência de cada um. Eles gostam desse tipo de discurso, porque isso vende lá. Tem até torcedor que compra, vai ter torcedor que vai estar falando, vai estar pedindo daqui a pouco, se você entrar nas redes sociais aí, vai ter torcedor que vai estar falando Jorge Jesus agora no Corinthians, ou para a próxima temporada. Porque os caras se apropriam disso para erguer aquela cortina de fumaça e distrair a torcida enquanto o cerco tá fechando e a polícia tá cobrando explicação. Agora, no Corinthians é todo dia um noticiário policial, né? Se a galera fala aí da manipulação de apostas e tenta colocar o Palmeiras na reta, pô, o Corinthians já tá na reta há muito tempo. É basicamente isso. E é o seguinte, pessoal, falando um pouquinho de mercado aqui, do futebol, tem duas notícias aqui pra gente trocar uma ideia. A primeira é lá do Luiz Araújo. Segundo o jornalista, o Júlio Miguel Neto, o Luiz Araújo, ele teria recebido uma sondagem de um clube do Catar, o qual não foi divulgado o nome, e teria oferecido ali uma proposta com um salário em torno ali de 2 milhões de reais por mês. Isso representa um montante maior do que ele recebe hoje na equipe do Flamengo. Além disso, haveria negociação, né, com o clube, o pai, as luvas e tudo mais. Agora, o atleta que se encontra machucado, mas mesmo assim recebeu a sondagem, ele já teria negado a proposta. Ele teria recusado a proposta e dado preferência para continuar no Flamengo. E isso vem mais ou menos com aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Como eu disse para vocês, eu acredito que as equipes lá do Catar, Emirados Árabes, tudo mais, eles têm muito dinheiro, eles têm muito poder de fogo. Só que realmente o futebol no Brasil, ele é diferente. No Brasil não é só um negócio, no Brasil é uma paixão. E isso não muda, tá? Assim, do dia pra noite. Quando você pega, sei lá, a MLS lá nos Estados Unidos, é a mesma ideia. Lá o futebol tá indo muito tocado pelo business, né? E aqui não. Aqui ele tem o teor de negócio, claro, você tem os empresários, você tem as vitrines, óbvio. Só que também envolve a paixão. E querendo ou não, eu acredito que o Brasil ele tá um degrau, alguns degraus, acima de qualquer equipe aí, saudita, de Oriente Médio, seja lá o que for lá para aqueles lados lá. Então, na minha opinião, a recusa do Luiz Araújo ela faz todo sentido do mundo, porque tudo bem, ele pode ir lá, pode estar ganhando um salário legal, só que ele sabe que dentro do futebol brasileiro, dentro do Flamengo, que é um clube que fornece condições para ele ser competitivo, uma coisa é você estar num clube, o Roger Guedes saiu do Corinthians e foi para lá, né? Foi para lá ganhando um rio de dinheiro, e ele sabia que dentro do Corinthians a coisa tava difícil. Tava a passo lento. Ele já sabia. O atleta que tá dentro do clube, ele já sabe a situação que tá acontecendo. Agora, hoje em dia, quando você pega atletas de Palmeiras, atletas de Flamengo, mano, não existe necessidade desses atletas terem pressa de sair. Ainda mais para equipes de Oriente Médio. Ainda se for uma equipe do futebol europeu, futebol inglês, espanhol, italiano, ok.
né? Talvez o cara dê um aceite muito mais rápido. Agora lá, vocês sabem como que a banda toca lá. A informação lá que vem da Microsoft Start, né? Que é um portal de notícias também que traz várias e várias fontes. Lá do Thiago Fernandes. É que o Dudu, ele tá disposto a jogar numa equipe rival. O Dudu, ele tá disposto a ser negociado pelo Palmeiras. A gente sabe, galera, que o Palmeiras e o Dudu, os últimos meses foram meses turbulentos. E com isso, o Dudu acabou perdendo aquela negociação com o Cruzeiro, mas também perdeu por responsabilidade dele, né? Por responsabilidade dele. Foi uma série de coisas que aconteceram, uma postura muito amadora do Cruzeiro, e ele deveria dar graças a Deus que não foi pro Cruzeiro. Porém, a falta de minutagem do jogador claramente anda desagradando ele. E é claro que o Dudu, mesmo cansado, o Dudu com uma perna só, joga melhor do que muito jogador que tá entrando no Palmeiras. Né? Eu não entendo o que o Abel às vezes passa na cabeça dele. Por exemplo, a última vitória que tivemos lá no jogo contra o Atlético Mineiro, o Dudu ele foi um ponto fora da reta. Foi muito importante para essa vitória. Foi um jogador que tentou uma jogada individual, foi para cima, sofreu o pênalti, que deu a vitória pro Palmeiras. Então foi um jogador que, cara, é esse momento que o jogador é decisivo. O jogador ele é decisivo quando ele tira um empate. O jogador ele é decisivo quando ele tenta uma jogada individual e sofre um pênalti. É isso. Então é muito, 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 muito importante a participação do Dudu hoje no Palmeiras. Mas ele ter feito aquela negociação em off com o Cruzeiro, aquilo dali manchou bastante ele. Tanto que tem gente que não quer mais ver ele no Palmeiras. Aquele negócio, ele tem contrato, ele tá sendo pago. Eu acho que tem que jogar. Na final ele tá sendo pago para aquilo, né? Só faltava pagar o cara e deixar o cara sentado no banco de reservas. Não, você tem que jogar. Porém, conversei com uma fonte ligada ao jogador e o atleta não descarta negociar novamente com o Cruzeiro. Ele faria de tudo para aceitar essa negociação. No entanto, embora o Dudu esteja disposto, o comunicador fez questão de informar que nesse momento a Raposa não está interessada em contratar mais o ídolo do Verdão. Não há qualquer tipo de tratativas pensando na chegada de Dudu na Toca da Raposa. Lembrando também que Gabigol do Flamengo também é alvo do Cruzeiro. Já pensou Gabigol e Dudu jogando juntos? Mano, na minha opinião, pro Cruzeiro elevar... Lembra que eu falei pra vocês que o Cruzeiro é um time de jogadores que a gente achou que era a segunda prateleira, mas na verdade é a terceira? É só fazendo isso mesmo, mano, pro Cruzeiro melhorar. Porque, pô, você coloca Dudu e Gabigol jogando juntos ali no Cruzeiro? Dudu de ponta, o Gabigol de centroavante? É uma mistura que vai bem, viu? Aí você fala assim, Neto, mas você não quis o Gabigol no Palmeiras? Não, eu não quero o Gabigol no Palmeiras, mas no Cruzeiro é diferente. Pro nível do Cruzeiro? É um puta salto técnico. Vamos ver como que vai ser hoje esse jogo da seleção brasileira aí, tá bom? A gente volta aqui pra comentar um pouquinho. Tamo junto, mano. Valeu, falou. Até mais.